Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente aí essa experiência no nosso canal, você que está caminhando com a Palavra de Deus, permitindo essa palavra modelar a sua vida e o seu coração. Bem, hoje, nessa segunda-feira, mais um dia que é diferente aqui para nós, né? Porque ontem, dia 3, em geral, se celebra o dia de São Felipe e São Tiago. Porém, no Brasil, esse dia foi omitido no dia de ontem por ser domingo, né? Porque o domingo tem precedência diante da festa dos apóstolos. Só que aqui no Chile, como ontem celebrou-se o dia da exaltação da Santa Cruz, naturalmente no Chile, o dia de São Tiago e São Felipe é transferido para o dia 4, que no caso é hoje, segunda. Só que aqui é São Felipe e São Tiago, né? Então aqui eu estou celebrando hoje São Felipe e São Tiago com as leituras próprias, mas aí eu tô gravando para vocês essa homilia, porque aí eu fiquei atento, porque às vezes acontece. O que acontece? Não sei se vocês já perceberam que vez ou outra eu às vezes faço homilia de um texto que é diferente do texto que talvez vocês estejam lendo pela liturgia daí. Mas é porque aqui, às vezes, em alguns momentos, tem algumas memórias que aí são, que se celebram aí, e aqui também se celebra, só que algumas dessas memórias têm leituras específicas. Aí, às vezes, aqui eles colocam as leituras específicas, para vocês não é, ou para vocês é, e aqui eles não colocam. Então, às vezes, por isso que de vez em quando fica uma diferença aí em alguns textos que são vistos. Então, hoje, eu já vi com antecedência, né? Porque quando é festa, assim como hoje, né? Dá para ficar mais atento. Mas, às vezes, quando é só uma memória que tá passando, às vezes eu não bate muito. Às vezes fica meio diferente, né? Então, vamos lá. A primeira leitura de hoje, ainda nos Atos dos Apóstolos, vai falar que São Paulo e Barnabé vão chegar a Licônio, né? E ali eles vão, na verdade, os homens vão começar a perseguir eles, querer matá-los, e eles vão fugir. E é interessante porque os apóstolos, assim como Jesus, foram chamados a dar a sua vida. Mas aí a gente vai ver Paulo e Barnabé fugindo. Por quê? Porque tudo tem um tempo na vida. Ainda não tinha chegado o tempo do martírio deles. Tanto que eles não vão fugir para se esconder. Eles não vão fugir para se trancar em casa. Mas eles vão fugir para uma outra cidade para anunciar o evangelho. Então isso é muito interessante, porque às vezes a gente vai comprando brigas ao longo do caminho, que talvez não sejam para ser compradas. Às vezes a gente vai se desgastando. Às vezes a gente vai até em pequenas batalhas, porque nós estamos vivendo uma guerra, uma grande guerra contra o mal. E às vezes a gente gasta toda a nossa energia numa pequena batalha, que talvez poderia ser, se passar adiante, seguir outro caminho, fazer outra coisa. Às vezes a gente vai se desgastando em pequenas batalhas e perdendo força para a guerra maior que está por vir. Então, às vezes, tem certas situações pequenas da vida que é melhor a gente dar um passo atrás, retroceder, não entrar em certos embates, sabe? Porque às vezes a gente vai se desgastando com pequenas batalhas e perde força para as batalhas maiores. Então é melhor respirar e, Senhor, não é isso? Ok, parto para a próxima. Como eles fizeram. Vamos fugir daqui e vamos para outro lugar para anunciar. E aí quando eles chegam lá nesse outro lugar para anunciar, eles vão se deparar com esse homem, né? Que São Paulo vai dizer que estava pregando e aquele homem parecia ter fé para ser curado. Isso é muito importante porque a cura, ela precisa da fé. A cura, ela exige de nós um acreditar em Deus, acreditar que seja possível, né? A gente vai vencer acreditando que é possível. E aí a gente parte do pressuposto, e que eu tenho entendido em algumas coisas que eu tenho visto, que a grande armadilha do demônio para esses dias de hoje é fazer a gente perder a fé, fazer a gente desacreditar.
Porque se a gente não acredita, o milagre não acontece. Se a gente não acredita, a cura não acontece. Se a gente não acredita, a libertação não acontece. E aí, o que passa? Porque a fé, São Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Então, o que é a falta de fé hoje? É esse esfriamento, essa falta de vontade de fazer, essa falta de vontade de realizar, essa falta de vontade de se ofertar, essa falta de vontade de colocar a vida à disposição. Tudo isso, na sociedade moderna, está fazendo a sociedade se enfermar. Porque ninguém mais quer amar, ninguém mais quer dar a vida, ninguém mais quer se gastar. Todo mundo só está vivendo no egoísmo pensando em si mesmo. Ninguém mais quer se entregar. E aí, se não há fé, não há cura, não há milagre. Por isso a gente tem vivido uma sociedade enferma que não tem o que crer. Uma sociedade que não tem o que acreditar, vai acreditar em qualquer coisa. Então acredita em ideologias, acredita em crenças, acredita no paganismo, acredita em superstições, acredita em qualquer coisa que apareça. Porque não tem uma fé enraizada. Só que o Senhor está chamando a gente para uma fé enraizada. Acreditar que Ele é o Deus do impossível. Acreditar que Ele pode realizar. Claro que aqui eu não estou falando, eu vou jogar na Mega Sena e eu acredito que eu ganhe. Claro que não é isso. Mas é acreditar que é possível ser uma pessoa melhor. É acreditar que é possível meu marido, meu filho, minha sogra, minha nora se converter. Acreditar e viver a sua vida acreditando nisso, rezando por isso. Por exemplo, esses dias eu tava, mais uma vez, né? As pessoas sempre me mandam mensagem, reza por isso, reza por aquilo. E aí uma pessoa me pediu para rezar por ela, por uma situação. E aí, na verdade, a pessoa pediu assim, coloca na missa tal intenção da fulana de tal. Não tem problema nenhum eu colocar na missa. Eu posso fazer isso, eu sou padre para isso. Mas eu fiz uma pergunta básica para a pessoa. Mas você foi à missa hoje? Porque isso foi ontem, no domingo. Você foi à missa hoje? Aí a pessoa, não. Então qual é o sentido? Se ela não está manifestando a fé dela... Sabe? Eu sei que a gente tem problemas e passa por problemas na vida. Mas se eu estou deixando os problemas serem maiores do que Deus, tem um problema de fé que precisa ser resolvido em primeiro lugar. Porque a cura e o milagre, eles vêm pela fé. Então, se tem um problema de fé, nada mais vai funcionar e nada mais vai andar. Então, a gente precisa rever essas coisas na nossa vida. Quando a gente vai ver também, eles vão fazer o milagre, porque aquele paralítico que Paulo viu que tinha fé, ele vai curar aquele homem. E aí, tendo curado aquele homem, o povo vai começar a querer achar que eles são deuses, cheio de superstições, né? Porque como não tinham fé, olha que interessante, Paulo identificou que aquele homem tinha fé, porque, cara, devia estar todo mundo na maluquice. Sabe, quando você está pregando e você vê que só uma pessoa está prestando atenção, só uma pessoa está recebendo, o restante devia estar assim, voando. Quando ele cura aquele homem, que é um sinal profético, um sinal grandioso, externo, aí o povo começa a achar que eles são deuses, e aí começam a chamar os sacerdotes dos pagãos lá, de Júpiter e Mercúrio, que querem fazer sacrifício e fazer aquela malucada toda. As pessoas hoje, que a gente tem convivido e encontrado, elas estão muito loucas. E a gente tem que tomar cuidado para que essas pessoas não nos enlouqueçam. Porque Paulo e Barnabé tiveram que ter muito cuidado e tinham que ter uma certeza muito grande. Porque e essa é uma tentação muito dos pregadores, de quem anuncia, de ser endeusado. Porque eles queriam endeusar Paulo e Barnabé. E muitas vezes, a gente como pregador, como anunciador da palavra, como pessoa que está à frente, a gente também tem um pingo de vaidade, porque vaidade é a semente do pecado original. E aí as pessoas vão querer endeusar a gente. E a gente começa a gostar disso. Gostar do elogio, gostar de ser insensado, gostar de ser aplaudido. E a gente vai começando a achar que a nossa vida, que o nosso ministério, que o nosso serviço é isso. É ser aplaudido, é ser endeusado, é ser... Só que o nosso ministério é muito mais do que isso.
A nossa vida, o nosso serviço, a nossa entrega é muito mais do que ser aplaudido. Por isso Paulo e Barnabé vão rasgar as vestes, para mostrar que eles não têm parte com aquilo. Não é para aquilo que eles estavam ali. Não é para serem aplaudidos, insensatos, endeusados. Eles estavam ali para anunciar o evangelho. E aí eles corrigem o povo, porque é importante também corrigir a maluquice que o povo está fazendo. É importante também exortar. E a gente tem perdido também essa característica. A gente está passando a mão na cabeça de tudo, está dizendo que nada tem problema, tudo está tranquilo, tudo está de boa. E não estamos exortando. A gente não exorta e corrige mais os filhos, não exorta e corrige aluno na escola, não exorta e corrige ninguém na pastoral, não exorta e corrige os paroquianos. E aí o barco está solto, sem freio, de qualquer jeito. O Evangelho vai falar que quem ama, guarda a palavra. E depois vai dizer que Deus fará, quem guarda a palavra, Deus faz morada. Porque Deus habita em nós, Deus entra em nós, também pelo ouvido, pela palavra que eu escuto, também pela palavra que eu leio pelos olhos. Então, é muito importante o contato com a palavra, porque quem ama e escuta e guarda a palavra de Deus, tem Deus dentro de si, porque a palavra é palavra de Deus e não é palavra dos homens. Então, se eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu tenho Deus em mim, o Deus que está habitando em mim. E também no evangelho de hoje, Jesus vai começar suas catequeses sobre o Espírito Santo, que a gente já está aí há 2 semanas de Pentecostes, né? Acho que está 2 semanas de Pentecostes. Então, nosso Senhor vai começar suas catequeses. Então, ele já, ontem, no domingo, ele falava, quem me vê, vê o Pai, ele apresentou o Pai. Ele agora vai, todo mundo está vendo ele, como filho, e ele vai começar as catequeses sobre o Espírito Santo, para que depois a gente possa celebrar a Santíssima Trindade. Então Jesus, ele é esse elo que vai nos ensinar e nos inserir na dinâmica da Trindade, porque ele apresenta o Pai que o enviou e ele com o Pai vão enviar o Espírito. Então, assim nós conhecemos, a partir de Jesus, toda a Santíssima Trindade. Então Jesus, além de Salvador, ele apresenta a Trindade para nós. Jesus é maravilhoso, isso ele é e sempre será. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.